Agora, nessa primeira aula aqui, contando um pouco a história, como a gente tem pouco tempo, eu vou só traçar alguns pontos importantes para a gente poder entender lá na frente, que vai ser de muita valia. Tá ok? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre profetas menores é que os profetas menores, eles se levantaram num período de muita crise em Israel. Vou até começar aqui com o slide aqui. Um período de muita crise em Israel. E sempre quando tem um período de crise, período de estado de guerra, estado de sítio, principalmente o que aconteceu em Israel, o que acontecia, Deus levanta seus profetas. Mas a gente precisa entender como que surgiu toda essa crise, né? Porque no Reino Dividido, por exemplo, onde surgiram, né, vai surgindo aí os profetas ao longo dos anos, a gente precisa entender por que houve essa divisão, por que houve tantas dinastias, o porquê dos profetas se levantarem, né? Então vamos lá. A gente vai falar primeiro do rei Salomão, que primeiro ele teve um reino, né, praticamente pronto quando ele sucedeu Davi. E vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Salomão. Como a gente pode ver, aí vocês podem acompanhar aí no slide, eu coloquei, só tracei algumas coisinhas que ele fez, pouquinha coisa, né? E isso tudo que ele fez, tudo que ele realizou, Deus já tinha prometido isso a ele. Isso também foi fruto de sua capacidade, de sua inteligência, da sua prosperidade, mas tudo isso tinha um propósito. E a gente pode ver no reinado de Salomão a grandeza de Salomão. Mas para ele chegar nisso, não foi, a gente vai entender isso, mas não foi algo tão simples também. Quando ele chega para reinar, tem quase tudo pronto, ele só tinha que organizar o território. E ele herdou de Davi um território, para aquela época, muito extenso, de 128 mil quilômetros, melhorou as condições domésticas de Israel, substituiu antigas divisões tribais por 12 distritos administrativos, agora cada qual tinha um oficial comissionado pelo rei, ou seja, era como vamos dizer assim, os estados ali, cada tribo era bem organizada, tinha um líder, e ainda tinha um conselheiro, tipo uma espécie de ministro ali que coordenava e pegava todo o relatório ali de todos os líderes de cada tribo ali, né? A corte era completa e organizada. A gente vai ver ali na próxima imagem, depois da rainha de Sabá vindo, né, ao encontro de Salomão. E Salomão, tipo, ele organizou tudo. Ele organizou ele padronizou um uniforme para os seus empregados, para o seu exército, o coral, para os levitas, tudo, cada um no seu devido lugar, mano. E isso chamou muita atenção de todos aqueles que iriam visitar, todos os estrangeiros, né? De toda aquela organização, de toda aquela coisa bonita que Salomão tinha feito. Introduziu carros de batalha e cavalaria em seu exército, ele fortaleceu o exército, ele fez novas estradas dentro de todo o território, estabeleceu fortalezas de fronteira para organizar, de fronteira para guardar as rotas de comércio e, calma aí, fez atividades comercial que foi seu ponto forte, principalmente a aliança que ele fez com o Irão, que era um amigo de Davi, né? Ali bem na costa daquela região, onde ele comprou vários navios e dali que tinha a maior parte do seu rendimento também, o comércio. Ele abriu o livre comércio ali naquela região. Ele se tornou um grande diplomata. Essa foi uma estratégia muito boa de Salomão, né? Esse trabalho dele como diplomata, porque naquele período ficou uma espécie assim de tipo uma guerra fria, porque todo mundo ficava ali se estudando, mas ninguém tinha
coragem de atacar ninguém, né? Porque Salomão ele fortaleceu muito suas fronteiras, né? E colocou um exército forte, então ninguém tinha coragem de atacar ninguém ali, porque tanto o lado do Egito, né, que vinha aquele grande exército do Egito, dos etíopes, para poder passar ali, para poder guerrear, por exemplo, com os babilônicos, com os assírios, tinha Israel no meio. Então, com essa fama, com essa ascensão de Salomão, ninguém queria se arriscar. E fora também, né, com isso, esses casamentos dele com princesas de outras nações, que esses acordos comerciais também que favoreceu essa paz durante todo o reinado de Salomão. Mas tudo isso teve um preço, essa paz, essa prosperidade, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O comércio marítimo, como eu falei, né, que ele fez aliança com o Irão, que era um antigo amigo de Davi, que também doou recursos também para o projeto, para a construção do templo, foi que ele rendeu mais lucros, que foi o templo de Salomão também. A Casa do Bosque do Líbano, são palácios, né? Você pode acompanhar aí também, que vai ter detalhadamente em 1 Reis, capítulo de número 7, né? Onde ele edifica os palácios, onde ele vai edificar cada parte do seu palácio. A Casa do Bosque do Líbano, o pórtico de colunas, uma sala para o seu trono, onde realizava julgamentos, uma casa para a filha de Faraó, sua própria residência, além de servos necessários para a casa, os empregados ali domésticos. Edificou o Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. Não dá muito para detalhar muito sobre, né, esses feitos, mas só da gente ler aqui, a gente pode acompanhar na Bíblia também, foram obras fantásticas para aquele tempo, né? Que ele realmente ele elevou o status de Israel a um nível muito alto, né, naquele período. Mas vamos lá, né, diante de toda essa grandeza, né, que a gente pode ver aqui no slide também, ó, essa é uma foto muito conhecida também, acho que muita gente já viu, a rainha de Sabá se encontrando com o rei Salomão, os leões, né, se vocês puderem ver na imagem, banhada a ouro, o coral organizado, os levitas, todos os servos o acompanhando. Isso tudo era muito bem organizado. O Salomão ele tinha esse senso de organização, também de grandeza também, mas vamos voltar um pouquinho, quando ele conversa com Deus, e ele, como ele era jovem, Salomão se sentia incompetente, não sentia tantas condições assim para poder ser rei. E ele pede a Deus sabedoria, né? É um texto que a gente conhece muito. Mas vamos destrinchar só um pouco esse detalhe. Como que a gente pode imaginar que veio essa sabedoria de Salomão e toda essa riqueza, né? Vamos lá. A riqueza de Salomão e a sua sabedoria, Deus já tinha prometido. Esse é um ponto. Deus já tinha prometido isso a ele. Outro ponto, que sua sabedoria e sua riqueza, elas foram construídas ao longo dos anos. Não foi uma riqueza e uma sabedoria que Deus estralou o dedo e de repente ele ficou rico, e de repente ele ficou super inteligente, super intelectual. Não foi bem assim que aconteceu, né? A gente passa despercebido, mas vamos trabalhar mais essa ideia. Vou fazer uma analogia agora que acho que vai ajudar a gente a entender essa sabedoria de Salomão. Alguns séculos atrás, aqui no Brasil, quando a gente estava ainda no período monárquico, tinha um indivíduo, acho que vocês já ouviram falar, chamado José Bonifácio de Andrada, né? E ele era um conselheiro de Dom Pedro I, na época da monarquia. E além de muitas intrigas que teve entre os dois, né? E também depois do caso de adultério de Dom Pedro I,
que fez que seu reinado, o seu governo ficasse muito instável. Ele criou muitas dúvidas no povo naquele momento, né, porque ele trouxe a Domitila, né, que era a Marquesa de Santos, para morar no palácio, deixou Leopoldina, né, que era a rainha, com uma profunda depressão. Nesse período ele resolve voltar para Portugal, também que o pai dele tinha morrido, Dom João VI, e ficou o seu irmão lá, Dom Miguel, para governar, mas quem era realmente legítimo do trono era a sua filha mais velha, de Dom Pedro I. Só que, quando ele resolveu isso, ele não podia deixar o Brasil, né, sem governante. E o que ele faz? Ele, nesse momento, ele estava brigado com José Bonifácio, que, por causa desse adultério, ele ficava completamente perdido, fugia das reuniões que tinha no governo. Ele ficou completamente desnorteado, né, vamos dizer assim. Ele resolve voltar, mas ele faz um pedido a José Bonifácio, pede para ele voltar, e fala, e tem uma carta, né, muito bonita que ele escreve para José Bonifácio, pedindo para que ele seja um tutor de Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade, né? Porque ele não tinha condições de confiar em ninguém, somente em José Bonifácio, que era um homem muito culto, que viu a Revolução Francesa de perto. Ele era advogado, matemático, muito gabaritado, muito autodidata. E o que Dom Pedro, e o que José Bonifácio fez quando Dom Pedro se ausentou, né? Ele virou regente, né? Aí é que vem o período regencial do Brasil. Dom Pedro II, ele se tornou um excelente monarca. E José Bonifácio falava, por exemplo, além de todo o seu currículo, falava ainda 11 línguas. Dom Pedro II chegou a falar 16, 17 línguas. Fora o conhecimento de botânica, conhecimento sobre astros, uma série de coisas. E o que José Bonifácio ele fez com Dom Pedro II? Para ele se tornar um monarca intelectual, inteligente, capaz de conduzir um país, né, com conhecimento, com domínio sobre o conhecimento das áreas. Tem uma frase muito bonita que os historiadores dizem que José Bonifácio ele colocou em Dom Pedro II um profundo desejo pelo conhecimento. Não foi assim, às vezes, do dia para a noite, assim, que abriu um clarão, por exemplo, no quarto e a pessoa ficou inteligente. Só dele colocar e falar sobre essa coisa boa que é adquirir conhecimento, construir sua própria inteligência, seu conhecimento, esse desejo por conhecer várias coisas, de ser realmente um autodidata, isso que o José Bonifácio colocou em Dom Pedro II para ele que se tornasse um grande líder, né, com conhecimento em várias áreas. Essa mesma ideia foi o que Deus colocou em Salomão. Ele colocou um profundo desejo pelo conhecimento, pelas coisas, de ser curioso, de aprender. Isso, com toda essa sabedoria de Salomão, ele foi adquirindo ao longo dos anos. Se tinha, por exemplo, que aprender a astrologia, ele começava a olhar para o céu, estudar, falar com quem já tinha conhecimento a respeito de administração pública. Ele já conversava com alguém do reino que já tinha um conhecimento e começava, né, puxar da pessoa. E isso aí ele foi desenvolvendo, até ele chegar a ser tão conhecido por sua sabedoria. Ele já tinha promessa de Deus. Ele só tinha que desenvolver essa ideia. A mesma coisa com suas riquezas. Ele já tinha uma certa quantia que ele já tinha recebido de herança, e ele só lançou a semente e ele fez multiplicar ainda mais esse dinheiro. Como eu falei do livre comércio que ele fez com o comércio marítimo, quando fez aliança com o rei Irão, todas as fronteiras tinham uma taxa que tinha que ser paga, daí que ele começou a arrecadar também uma quantia enorme, que era o tempo todo estrangeiro atravessando a fronteira, comércio tinha que pagar uma taxa, trabalhadores servindo a ele.
Outros reis, também quando vinha visitá-los, porque começou a saber da fama dele, todo ano trazia uma certa quantia de dinheiro altíssima para ele, né? Rainha de Sabá também, ela fez isso, e ela tentou testar ele para ver se ele era isso tudo mesmo, né? Que o povo andava dizendo por aí ao redor do mundo. E ela ficou impressionada. E ela disse que Salomão é muito mais daquilo que tinham dito para ela. Ela ficou realmente impressionada com essa ascensão, com essa fama toda de Salomão. Mas aí os anos foram passando. Salomão, o reino foi prosperando. Ao longo dos anos ele foi construindo sua sabedoria, sua riqueza, mas ao longo dos anos também ele foi acumulando esposas, acumulando concubinas. E isso foi prejudicando ele, porque num certo momento, no final de sua vida, Israel começou a ficar em crise, mano. Ele começou a perder dinheiro, começou a se afastar de Deus, e ele começou, para ele continuar prosperando e com sua riqueza, ele começou a forçar os trabalhos dos israelitas. Antes, os estrangeiros eram como escravos, né? Eles não tinham muita remuneração, e só os israelitas eram privilegiados. Mas depois, como ele começou a entrar em declínio, ele começou, de certa forma, a escravizar todo mundo, que todo mundo tinha que trabalhar dobrado para ele continuar mantendo o reino. E aumentando os impostos também. Isso ele foi amassando o povo, foi gerando uma grande revolta, né? Ele mesmo com todo o seu poder, toda a sua sabedoria, ele é homem, ele é pecador, mano. E ele se afastou de Deus, e ele começou a ficar perdido. E a crise começou a se instalar de novo. Algumas revoltas, alguns reinos vizinhos começou a sentir que Salomão estava enfraquecendo, e eles foram se levantando. Uma dessas revoltas, né, surge um homem chamado Jeroboão, né? Jeroboão começa a se tornar uma espécie de líder lá das tribos do norte, né, de Efraim, com essa revolta de toda essa crise que estava acontecendo no governo, né? E Salomão, cego, só querendo enriquecer, ainda mais com a idolatria que ele começou a praticar por causa dessas mulheres, esses casamentos diplomáticos, né, estrangeiro. E isso, depois de muitos anos, começou a causar muitos problemas para ele. E tem um texto de Deuteronômio, capítulo de número 17, se vocês quiserem acompanhar. Deuteronômio, capítulo 17. Moisés, quando Israel estava se formando ainda como uma nação, ele deixou algumas recomendações, além de todos os mandamentos de leis morais, e também deixou leis civis, né? Eu queria que os irmãos prestassem rapidamente atenção nesse texto, que ele vai dizer muito sobre Salomão, aonde que Salomão errou e aonde os outros reis que o sucederam também erraram, que levou à divisão do reino. Capítulo 17, versículo 14, vai dizer assim: quando entrares na terra que dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelei sobre mim um rei, como todas as outras nações que se acharem em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os irmãos, este não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Só pode ser rei aquele que for dentro da nação de Israel. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar para o povo do Egito para se multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei aos seus caminhos. A primeira coisa, quando Salomão começou a fortalecer o seu reinado,
ele comprou a cavalaria do Egito, que lá nesse período ele tinha uma grande criação de cavalos. Ele comprou uma certa quantidade, né? E Moisés já escreveu isso, proibindo isso, para que não voltasse às lembranças do Egito, pela aquilo que eles passaram, pelo todo o sofrimento que eles passaram. E nesse documento, aí podemos dizer assim, de Deuteronômio 17, Moisés escrevendo isso, estava proibindo isso. Versículo 17, tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem se multiplicará muito para si prata ou ouro. O que Moisés está dizendo? Para que os sucessores, aqueles que seriam líderes da nação, apesar de ser uma cultura de ter várias esposas naquele período, né, isso traria muitos problemas, porque o coração poderia se desviar, a soberba por causa da riqueza, se acumulasse muitas riquezas, o seu coração poderia se ensoberbecer. E olha que há muitos anos antes, Moisés já tinha escrito isso, e quando a gente vê o reino de Salomão, parece que foi tudo lindo. A ideia de Salomão foi fantástica, mas na verdade ele estava ferindo a palavra de Deus. Ele não seguiu esses conselhos aqui, mas ainda tem mais. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro que está diante dos levitas do sacerdote. E levará consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele tinha que ler isso. Todos os reis deveriam ler e escrever todos os dias a lei do Senhor. Isso significa que ele tinha que estar em meditação com a palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus que iria ser a sua maior sabedoria, seria a sua maior influência, que o ajudaria Salomão e todos os reis a tomarem as melhores decisões, né? Mas Salomão já chegou atropelando tudo, e como tudo estava acontecendo, tudo estava rendendo, tudo estava ficando muito bonito, tudo lindo, né? Talvez no coração de Salomão não haveria necessidade, ou se esqueceu da lei do Senhor aqui. Como tudo estava acontecendo tudo bem, então está tudo tranquilo. Meu reino tem paz, não está tendo guerra, meu reino está prosperando, muitos estão sendo beneficiados. Por isso, eu estou sendo uma referência. Talvez isso, Salomão pensou nisso. Só que um dia a conta chegou. E ele já estava cometendo inúmeros pecados, além de acumular uma quantidade enorme de esposas de uma maneira desnecessária. No capítulo 11 de 1 Reis, vai dizer que eram 700 esposas e 300 concubinas, né? Isso que foi que levou à decadência, né? Também, né, um dos motivos. Versículo 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e ele e seus filhos no meio de Israel. Então, a gente observa que, olhando para esse lado mais específico aqui, versículo 14 ao versículo 20, descreve onde foi o erro de Salomão e muitas vezes onde está o nosso erro também. Que às vezes pode já estar acontecendo tudo bem da nossa vida, mas depois de um certo tempo as coisas começam às vezes a dar errado, algumas coisas não se encaixam e a gente vai olhar para a palavra de Deus e a gente encontra o nosso erro. A gente encontra o nosso pecado aqui dentro. Porque se a gente não observar o nosso pecado na luz da palavra de Deus, a nossa mente ela vai se cauterizando. Ela vai se acostumando com o pecado. E daqui a pouco o pecado começa a perder peso. Não tem aquele peso que deveria ser dado. E a gente começa a substituir os nomes, né? Colocando um pouco mais de leveza. Por exemplo, um adultério, por exemplo, o adúltero não chama mais de adultério. São aventuras amorosas. Um roubo, eu não roubei, eu só peguei emprestado.
Se eu mentir, não, eu não menti, eu só omiti alguns fatos para evitar alguns problemas. E a gente, como pecador, a gente sempre fica dando um jeitinho, né, para continuar cometendo aqueles pecados. Mas o acúmulo dele, né, no final disso, a conta pode chegar e às vezes muito cara. No caso de Salomão, a conta chegou e foi cara, porque realmente ele caiu num declínio tão forte que ele caiu numa idolatria profunda. Voltando agora, né? Ele caiu numa idolatria profunda, adorar ao deus Maloque, ao deus que sacrificava crianças, né? Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7 a 8, vai dizer sobre a queda de Salomão. Capítulo 11, versículo 7 e 8. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Maloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para que com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso, sacrificava os seus deuses. Ou seja, todas aquelas mulheres que estavam ali eram idólatras, elas não eram convertidas. Elas não tinham no seu coração o Deus de Israel. E acabaram o convencendo de fazer essa atrocidade. Mas ele fica impressionado. Falei, puxa, mas como Salomão, um homem tão intelectual, tão inteligente, né? Escolhido a dedo por Deus para governar Israel, como que ele cai num declínio tão grande de poder se desviar dessa maneira, ao ponto de adorar Satanás mesmo? Ali só está um nome diferente, mas é o próprio demônio que está ali, a ponto de sacrificar crianças. Essa é a condição do pecador. Por mais que nós temos o conhecimento de Deus, mas não estamos livres do pecado. Nós estamos, em questão moral, vou falar o nome de pessoas assim tão ruins ao longo dos anos, por exemplo, uma imagem conhecida como do Hitler. Nós estamos muito mais próximo de ser como Hitler, de toda a sua maldade, de toda a sua destruição, do que próximo de Cristo, mano. Nós estamos muito longe de Cristo, da questão moral, de santidade, mas estamos muito mais próximos de Hitler, que é um homem mau, que é um homem com espírito maligno. Estão muito mais próximos das nossas atitudes, de chegar mais próximo dessa condição dele do que de Cristo. Por isso que há a necessidade da santificação, de ser santo, que cada vez que formos santos, nós estamos sendo parecidos com Cristo, né? E o Espírito Santo vai nos moldando, tirando essa imagem horrível do pecado e nos moldando a imagem bela de Cristo. Mas se a gente se afasta de Deus, não tem como essa santificação ficar permanente. É uma luta diária, né? E Salomão não observou isso, e muitas das vezes nós não observamos isso. Às vezes nós estamos olhando o pecado de um homem muito conhecido, mas diante de Deus, os pecados dele e os nossos é praticamente os mesmos. Não tem muita diferença, porque a gente fica impressionado, às vezes, com o pecado dos outros e acha que o nosso é menos pior do que o deles, de alguns, mas estamos completamente enganados, que diante de Deus não tem essa diferença, né? A gente tem que pensar desse jeito, poxa, mas Salomão, Davi cometeu pecados horríveis, né? Mas às vezes eu cometo pecados tão graves como o deles também, né? É essa luz que a palavra de Deus nos dá. Com isso, com toda essa idolatria de Salomão, toda a crise que se estabeleceu no seu governo, gerou revoltas, como falei que Jeroboão teve que fugir, porque ele estava conspirando contra Salomão, e Salomão iria matá-lo mesmo, e ele fugiu para o Egito. Só depois que ele soube da morte de Salomão, que ele retorna, e ele já tinha conquistado boa parte das tribos do norte, né? E teve aquela
aquela eleição, né? Vocês vão ficar com quem? Vocês preferem Roboão, que era filho de Salomão, que acabou possuindo o trono, só que ele queria continuar nas mesmas ideias do seu pai, continuar aumentando os impostos, os trabalhos servis, e tal, estava com a mesma ideia de Salomão, ó. E isso pesa para o povo, e o povo não aguenta tanto pagar tanto imposto, trabalhar demais, né, ficar sustentando a monarquia não dá. Aí que acontece essas revoltas. Ele foi pedir conselho, Roboão foi pedir conselho para os seus amigos que cresceram com ele, os garotos da mesma idade que ele, com experiência nenhuma no governo e muito menos com Deus, né? E disse mesmo, você tem que aumentar os impostos, o reino precisa prosperar de novo, e precisa do trabalho dessas pessoas. E era assim, o conselho dele, sem fundamento, o conselho dos amigos dele sem fundamento, sem lógica, sem empatia com o próximo. É nessas pessoas que Roboão se espelhou. E quando ele foi pedir conselho para os sábios, para os sacerdotes, que falavam para diminuir o jugo do povo, pensar mais no povo, realmente ter essa empatia, sentir a dor do povo, tentar organizar melhor o reino para tirar esse peso da nação. Só que ele preferiu ouvir outros conselhos, né? O conselho que não precisaria desenhar muito, que seria uma desgraça, uma destruição da nação, uma divisão, não só política, moral, espiritual também, mano. A nação de Israel ficou completamente comprometida nesse período, e isso foi se perpetuando ao longo dos anos. Aí o reino se divide, até a tribo de Simeão, que ficava ali dentro da tribo de Judá, ela se transferiu para o lado norte, para a tribo de Efraim, e os levitas, né, a casa dos levitas que estavam espalhados na região de Israel, veio tudo para a região de Judá e Benjamim, e virou duas nações, uma com Roboão e a outra com Jeroboão. Aí ele fez a capital em Samaria e em Dan, e a capital continua sendo em Jerusalém, do reino de Judá, como vocês podem ver na imagem aí. E isso foi muito ruim para Israel, porque Jeroboão, mesmo Deus tendo escolhido e tendo levantado um profeta chamado Aías, que já tinha prometido que ele iria assumir o trono, ele fez tudo ao contrário que se esperaria que ele fizesse. Ele, com medo do povo prestar culto, das tribos do norte prestar culto, ia a Jerusalém, que era da outra parte, e poder abandonar ele, né? Jeroboão, ele começou a construir imagens de escultura, começou a trazer idolatria, começou a criar os seus próprios sacerdotes, né? Ele só copiou o modelo dos levitas de Israel, modelo de culto, ele só copiou, mas começou a adorar outros deuses, mas o modelo de culto foi o mesmo, né? E Samaria virou a capital da imoralidade, a capital da luxúria, virou uma capital da idolatria. E toda essa idolatria, né, se perpetuou durante toda a dinastia do Reino do Norte, onde nenhum rei do Norte serviu a Deus de verdade. Até que tanto pecado, tanta coisa imoral, começou a subir essa fumaça até as narinas de Deus, mano. E tem uma hora que Deus, ele é tão misericordioso que ele dá tempo para nós, para a gente se arrepender, mano. Ele nos avisa. E Israel, e tanto Israel como Judá, eles achavam que nada iria acontecer com eles, mesmo eles estando em pecado. Não dá para a gente detalhar aqui todos os pecados hediondos que foram cometidos pela nação, mas a gente agora vai entrar
no período da dinastia. Eu vou falar rapidamente sobre alguns reis e traçar alguns detalhes, né? Queria trazer uma outra imagem aqui, vou ver se vocês conseguem ver. Você vê que eu dividi aqui, né, rapidamente, Judá, no meio a data, e do outro lado é Israel. Roboão, que deu início às tribos do norte e do sul separaram. Aqui está a referência, se alguém quiser copiar a referência, 1 Reis 12. A partir de 1 Reis 12, já vai começar toda essa narrativa. E só em crônicas que ele dá mais assim, ênfase às tribos ao reino de Judá. Como a gente pode ver, ó, que vou falar sobre o reino de Israel primeiro, para a gente poder não confundir. Jeroboão, após sua morte, assume Nadab, Baasa, Elá, até Zinri aqui, até Onri, que é o pai de Acabe, foi um golpe atrás do outro. Aqui Baasa assassinou Nadab e usurpou do trono. É só desgraça. Elá, morto por um Zinri, depois de embriagar-se. Ou seja, ele gostava de beber demais. E o Zinri, que já estava conspirando contra ele, viu essa fragilidade do rei e acabou o matando e assumindo o trono. Com Onri também, esse Tibni aqui, eles começaram a reinar ao mesmo tempo, mas o povo, num determinado período, que queria só um monarca, aí acabaram escolhendo por Onri. A casa de Onri, vou dizer assim, num linguajar assim, foi a casa mais amaldiçoada, porque ele fortaleceu, assim, apesar de ser, durante seu governo, um bom rei, em questões de infraestrutura, de exército e aliança, mas um rei muito idólatra, entendeu? Era um rei muito inteligente, mas muito idólatra, que foi um dos reis mais importantes de Israel. Realmente ele fortaleceu o rei por meio de aliança e conquista. Foi basicamente o que Salomão tinha feito também. Só que um rei era muito mais idólatra e ele trouxe essa idolatria para Israel. E o povo começou a seguir esse líder, essa liderança. Depois veio Acabe, que era, todos sabemos que ele era um fantoche de Jezabel, quem mais mandava era Jezabel do que ele, e ele tentou unificar os elementos israelitas com os cananeus. Ele tentou pegar toda aquela tradição, a idolatria dos cananeus e colocar no reino de Israel e também de Judá, porque ele também tinha feito uma certa aliança com Josafá. E essa aliança vai ser muito ruim com Israel. Essa aliança de Acabe com Josafá, que a gente pode ver aqui, Josafá foi um rei muito bom, só que não podia se misturar com a idolatria de Israel. Josafá ficou muito amigo de Acabe, que no final, né, de toda essa... Eles andavam muito junto, queriam resolver as coisas junto, queriam se unificar, até um casamento dinástico ocorreu com o filho de Josafá, com a filha de Acabe, que foi uma desgraça para Israel, que quase eliminou a casa de Davi. Quando a gente vai um pouco aqui mais para baixo, depois que Onri morre, vem Acabe, Jorão, que é o filho dele, tem Atalia aqui embaixo, aqui, ó. Em 841, andou nos caminhos... Não, aqui, usurpou o poder quando seu filho Acasias foi assassinado. Ela ficou revoltada, Atalia, filho de Josafá, filha de Josafá, com a filha de Jezabel e de Acabe. Esse casamento dinástico quase estava unindo as duas nações e misturando as culturas, né? Isso foi um problema seríssimo, que quase levou Josafá à morte. Tanto por essa aliança e tanto no final da sua vida, a gente sabe no contexto, a Bíblia nos fala que eles foram para uma guerra desnecessária, que Deus tinha falado através do profeta Micaías, para não ir para a guerra, e
e teimoso, ele queria apenas ouvir os outros falsos profetas. Ele só queria ouvir aquilo que os falsos profetas diziam, no caso Acabe, e ele acabou indo na rebeldia e acabou convencendo Josafá a ir junto. Só que Acabe, ele acabou se disfarçando como um soldado para ninguém perceber como rei, porque rei geralmente é na linha de frente nas guerras. E Josafá também foi na frente, só que ele ficou desesperado no meio do fogo cruzado. E a Bíblia fala, né, que por um acaso veio uma flecha do alto e acabou acertando o Acabe. E esse foi o destino dele, quase que foi o destino de Josafá também. E Deus acabou livrando Josafá. E Acabe foi tão ruim a morte dele, que ele acabou agonizando até a morte. Mas a consequência disso tudo não foi só a idolatria, mas foram outras injustiças que ele cometeu dentro do reino, como um exemplo muito, muito conhecido, que é a vinha de Nabote, que ele ficou completamente obcecado pelaquela vinha, queria comprar, Nabote não quis, e simplesmente Jezabel mandou matar. Falou, ele não quer vender, vão matar. E ele acabou matando. Aí depois que vem a profecia de Elias, que a casa deles não ia prosperar e que eles iriam morrer. Primeiro Acabe, depois ela acabou sendo devorada pelos cães, né? Mas tem descendo aqui embaixo, em Atalia, né? Voltando a falar de Atalia, além dela usurpar o trono, ela matou simplesmente todos os descendentes que estavam na casa de Davi, sobrinho, filho de Acasias, toda aquela dinastia de Atalia, de Davi, que estava na tribo de Judá, ela simplesmente eliminou todos, que ela não queria ela queria que a família dela continuasse no trono, mas que não fosse nenhum descendente de Davi. Por aqui, meus irmãos, poderia ter dado um problema seríssimo, porque Deus tinha prometido para Davi que o reino dele iria prosperar, né, que iria durar longos anos, e a raiz de Davi, na descendência de Davi, que viria o Messias. Olha um detalhe importantíssimo. Se Atalia destrói toda a casa de Davi, como é que viria o Messias? Da onde que Cristo iria nascer? Porque Cristo, ele é descendente direto ali de Davi e Salomão, né, que vai cair em José, e também de Natã, que vai dar a descendência e vai cair em Maria. Aí na genealogia a gente pode observar isso. Daí o que acontece? Tinha uma mulher chamada, agora me fugiu o nome dela, tem que procurar aqui na Bíblia, que era esposa do sacerdote Joiada. O que ela fez? Ela simplesmente pegou um menino chamado Joás, que era um dos descendentes, era um bebê ainda, e simplesmente ela roubou o bebê. Ela fugiu e escondeu o garoto no templo, que era o único descendente de Davi. Era a única raiz de Davi naquele momento. E ela não sabia disso, e ela ficou reinando ainda por uns 6 anos ainda. Ainda 2 nações ainda, né? Ficou ainda mandando um pouquinho da tribo do norte e um pouco da tribo do sul. E depois passou esses 6 anos, resolveram fazer esse complô, né? Ela foi deposta do trono, que jogaram ela de uma janela, porque ela é uma mulher muito ruim, que ela adquiriu a mesma personalidade da mãe de Jezabel, tão ruim, tão feroz, sagaz, soberba demais. E a gente percebe, né, dentro da história, que a história não é contada pela Bíblia da maneira que a gente queria que fosse um final feliz. Por exemplo,
Só que a história justamente é contada da maneira que a gente não queria que quisesse que acontecesse. Porque a gente olha para a história, né, vendo o exemplo dos reis de Israel, falei, puxa, mas não precisava ser assim, né? Não precisava o povo, né, ir tão longe desse jeito, a tamanha idolatria. Mas Deus, ele revela o nosso pecado para justamente nos lembrar que nós somos pecadores, que nós somos fracos e nós precisamos de salvação. Nós precisamos também de um intercessor, que sozinho nada a gente pode fazer. A gente precisa ser dependente de alguém, que não seja nada dessa terra que nos atraia, mas que seja simplesmente Deus. É isso que Deus está tentando falar ao longo da história, desde o Éden até os dias de hoje, mano. Essa dependência dele a todo tempo. E a gente percebe também, mesmo com tudo, com todas essas coisas ruins acontecendo, a gente percebe que Deus ainda está no controle da história. Por exemplo, a nação podia se acabar na divisão do reino, cada um para o seu lado. A nação da tribo do norte, ainda muito, não são todos que se... Da tribo do norte, não foram todos assim que se rebelaram. Tinha os remanescentes fiéis, né, que depois migraram para a região do sul, né, de Judá, porque não aguentavam suportar tamanho idolatria e pecado dos outros seus conterrâneos aqui, né? E você vê que Deus está no controle da história e salvou esse menino, que continuou a dinastia de Davi, da raiz da onde viria o Messias, certo? E na tribo do norte, nós vemos aqui uma sucessão de reis. Depois Jeú, esse camarada aqui, ele eliminou completamente, foi um instrumento do juízo de Deus, porque ele eliminou completamente a casa de Onri. Ele eliminou a casa de Acabe, todos os seus descendentes, matou ao fio da espada, porque a maior desgraça que teve aqui, se a gente for somar, foi a casa de Onri, com os maiores idólatras, o que trouxe mais problemas de Israel, ainda queria levar Judá junto. Essa influência que a tribo do norte influencia sobre Judá é a influência que muitas das vezes o mundo exerce sobre nós hoje também. Muitas vezes, por um período de tempo, a gente observa na história que Josafá, mesmo sendo um servo de Deus lá em cima, né, mesmo sendo um servo de Deus, ele se deixou levar pela boa amizade, a relação que ele tinha com Acabe, e mesmo sendo uma boa amizade. Ele se deixou influenciar por Acabe pela cultura, pelas ideias, né, pela aliança. Por isso que Deus condena sempre uma aliança com o mundo. A amizade no mundo é inimiga de Deus, mano. Não tem como andar junto. O pecado e a santidade não tem como ficar andando junto. E o que aconteceu com a casa de Jeú foi o juízo de Deus sobre a casa dele, e eliminou. Mas, enfim, ele acabou matando a casa de Onri, mas também os descendentes fizeram a mesma coisa. Você vê que a história se repete durante toda essa dinastia da tribo do norte, do reino do norte. Jeroboão também foi um bom rei, só que também idólatra. O governo de Israel gozou de paz e prosperidade por um período, depois foi diminuindo. Zacarias reinou por 6 meses, Salom reinou por 1 mês, Manaém. Aqui já tinha a forte influência dos assírios. Também os maiores detalhes desses reinos não dá para falar agora, mas a gente vou comentar aqui durante o período do ministério de cada profeta. E vamos destacar esses reis e o governo de cada rei. Mas acho que até aqui dá para entender. E aqui, por exemplo, aí vai substituindo Manaém, Pecaías, Peca e Oséias, que foi o último, aonde a paciência de Deus praticamente se esgotou com a tribo do norte. Foi o último rei em 721 a.C. Samaria caiu diante da Síria e houve uma grande deportação em massa. Ou seja,
eles invadiram o Reino do Norte, devastaram tudo, né? Por isso que hoje em dia a gente fala que aonde foram parar as tribos do Norte, né? Além delas se espalharem pelo mundo, outra parte acabou se misturando com os assírios também. E aí que misturou de vez toda a cultura, a religião, acabou se misturando tudo e acabou com aquela identidade que tinha de vez, né? Acabou de vez com a identidade que tinha na tribo do Norte. Mas a tribo de Judá, ela vai durar mais alguns anos. Depois Amazias, Uzias, onde vem o profeta Isaías, que teve seu ministério nesse período, de Jotão, Acais, até o período de Ezequias. Manassés, que foi um dos piores, mesmo sendo a tribo de Judá, foi um dos piores reis de Israel. Ele acabou cometendo também o mesmo pecado, né? A influência do pecado de Salomão, sacrificando não só crianças, mas alguns dos seus filhos também. Alguns dos seus filhos a Moloque. Isso gerou uma grande crise nesse período também, tanto religiosa quanto moral, civil. E depois dele ser capturado pelos babilônios, ele também foi marcado pelo seu arrependimento. É muito difícil ver um homem que teve umas atitudes dessa, um monarca teve umas atitudes dessa, se arrepender da maneira como ele se arrependeu. E mostra a misericórdia de Deus, mesmo com pecados tão graves que uma pessoa possa cometer feito, ela é possível sim mudar de postura, é possível sim mudar de direção através do arrependimento. Depois vem Amon, e aqui já estava sob forte influência da Babilônia, mesmo aqui o profeta Jeremias, que estava nesse período também, aconselhando, sendo conselheiro dos reis, mesmo assim alguns reis não queriam dar ouvidos a ele, como Joacás, Joaquim. Josias foi o último rei bom que andou nos caminhos, fez reforma em Judá. Essas reformas que acabavam com a idolatria, com essa influência, e realmente essa reforma fazia realmente que o povo voltasse para Deus, voltasse para a palavra de Deus, e onde toda vez que houve uma reforma, houve também um avivamento, onde o povo começa a voltar o seu coração, os seus olhos para Deus, onde acaba tendo arrependimento, acaba tendo a vida religiosa, espiritual do povo começa a se estabilizar de novo. Aí quando sai um líder, sai um líder bom, entra um líder ruim, acaba prejudicando muito o povo. Foi o que aconteceu aqui. Joacás, que era seu filho, mau rei. Joaquim foi um rei mau, e no terceiro ano foi dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois Joaquim também foi um rei mau, governou 3 meses e foi deposto por Nabucodonosor, e também Zedequias, também outro mau rei, que foi instituído por Nabucodonosor. Mas aí depois, em 586, Jerusalém caiu, aí aonde, vamos dizer assim, que a paciência de Deus se esgotou, aonde leva o povo para o exílio, né? Que teve vários dias, né? Não foi de uma vez só que o povo foram várias deportações, que acabou levando o povo para o cativeiro babilônico. E é mais ou menos isso aí, meus queridos. Não deu para detalhar muito, né? Ficar passando por cima, assim, não é muito legal, mas eu acho que deu para entender um pouco, para a gente poder ter essa ideia e reforçar de como o pecado é tão ruim, como as consequências são tão duras e pesadas quando nós nos afastamos de Deus e ainda influenciamos outros a idolatria. Isso eu estou falando do povo de Israel, que virou as costas para Deus. E lá atrás, Moisés já tinha alertado isso, já tinha dado conselhos. Era só seguir o roteiro, né? Parece ser simples, né? A gente fala, era só o rei seguir o roteiro, é só a gente seguir o roteiro, é só a gente seguir a Bíblia. Mas tem o pecado que é muito forte,
ainda e age, influencia a nossa vida, e nós precisamos lutar contra isso. Senão, a gente tem as mesmas condições de fazer o que esses reis fizeram. Por isso que o Espírito Santo é o equilíbrio da nossa vida. E depois, a gente vai detalhar melhor. Depois dessa aula, a gente vai falar sobre o profeta Oséias, que é uma história muito forte e também muito bonita também, que vai falar sobre a idolatria de Israel. Deus vai fazer essa comparação, né? Vai mostrar para Oséias a dor que ele sente quando o povo de Israel se afasta dele e vive na idolatria. E a gente vai ter uma compreensão melhor a respeito dessa história. Amém?